Capítulo 4. As 12 pedras comemorativas. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Yahvé falou a Josué e lhe disse: Escolhei 12 homens dentre o povo, um homem de cada tribo, e ordenai-lhes: Tomai daquilo do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes parados pousaram os seus pés. 12 pedras, e atravessai-as convosco, e depositai-as no lugar onde acampareis esta noite. Então Josué chamou 12 homens que escolheu dentre os israelitas, um homem de cada tribo, e lhes disse Josué: Passai adiante da arca de Yahvé, vosso Deus, até o meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, de acordo com o número das tribos dos israelitas, para que seja um sinal no meio de vós. Quando amanhã vossos filhos vos perguntarem: Que significa para vós essas pedras? Então lhes direis: É que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança de Yahvé. A sua passagem cindiram-se as águas do Jordão. Essas pedras serão para sempre um memorial para os israelitas. E os israelitas fizeram como Josué ordenara. Tomaram 12 pedras do meio do rio Jordão, segundo o número das tribos dos israelitas, como Yahvé havia determinado a Josué, e as transportaram ao acampamento, e ali as depositaram. E Josué erigiu 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde os sacerdotes que transportavam a arca da aliança pousaram os pés. E elas estão ali até o dia de hoje. Final da passagem. Os sacerdotes que transportavam a arca da aliança permaneceram em pé no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Yahvé havia ordenado, e Josué dizer ao povo, conforme tudo que Moisés havia ordenado a Josué. E o povo apresentou-se a atravessar. Quando todo o povo terminou a travessia, a arca de Yahvé e os sacerdotes passaram à frente do povo. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés passaram armados à frente dos israelitas, conforme Moisés lhes havia dito. Cerca de 40.000 guerreiros em armas, prontos para a batalha, passaram diante de Yahvé rumo à planície de Jericó. Naquele dia, Yahvé enalteceu Josué à vista de todo Israel, e respeitaram-no como havia respeitado Moisés todos os dias da sua vida. Yahvé disse a Josué: Ordena aos sacerdotes que carregam a arca do testemunho que subam do Jordão. Então Josué ordenou aos sacerdotes: Subir do Jordão. E ao subirem, os sacerdotes que transportavam a arca da aliança de Yahvé do meio do Jordão, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes tocaram a terra seca, as águas do Jordão voltaram a seu leito e corriam como antes, em todas as suas margens. Chegada a Gilgal. O povo subiu do Jordão no 10º dia do primeiro mês e acampou em Gilgal, no confim oriental de Jericó. E aquelas 12 pedras que tiraram do Jordão, Josué as erigiu em Gilgal. Disse depois aos israelitas: Quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais: Que significam essas pedras? Então fareis saber a vossos filhos: Israel atravessou este Jordão em terra seca, pois Yahvé vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, assim como Yahvé vosso Deus havia feito com o mar dos juncos, que secou diante de nós, até que o atravessássemos, para que saibam todos os povos da terra quão poderosa é a mão de Yahvé, a fim de que temam a Yahvé vosso Deus para sempre. Capítulo 5. Terror das populações a oeste do Jordão. Sucedeu que, ao ouvirem todos os reis dos amorreus que habitavam além do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, que havia secado as águas do Jordão diante dos israelitas, até que tivessem passado, desfaleceu-se-lhes o coração, e não houve mais alento neles diante dos israelitas. A circuncisão de Gilgal. Nesse tempo, Yahvé disse a Josué: Faze facas de pedra e circuncida de novo os israelitas, uma segunda vez. Josué então fez facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina dos prepúcios. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que saiu do Egito, todos os homens de guerra,
morreram no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito. Ora, todo o povo que saíra havia sido circuncidado, mas todo o povo que nascera no deserto, no caminho depois da sua saída do Egito, não havia sido circuncidado, porque os israelitas andaram durante 40 anos no deserto, até que pereceu toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, visto que não obedeceram à voz de Yahvé. Jurou-lhes Yahvé que não veriam a terra que os seus pais haviam jurado dar-nos, terra que mana leite e mel. Quanto a seus filhos, estabeleceu-os em seu lugar, e estes Josué circuncidou, visto que não haviam sido circuncidados no caminho. E quando toda a nação foi circuncidada, repousaram no seu lugar no acampamento, até que sararam. Yahvé disse a Josué: Hoje tirei de vós a desonra do Egito. Aquele lugar foi chamado Gilgal até hoje. Celebração da Páscoa. Enquanto os israelitas estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, no 14º dia do mês, à tarde, nas planícies de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do produto do país, pão sem fermento e trigo tostado naquele mesmo dia. Ao comerem o fruto da terra, no dia seguinte, cessou o maná. E os israelitas não tiveram mais o maná, mas comeram do fruto da terra de Canaã naquele ano. 3. A conquista de Jericó. Prelúdio. Teofania. Encontrando-se Josué em Jericó, levantou os olhos e viu um homem que se achava diante dele, com uma espada desembainhada na mão. Josué aproximou-se dele e disse-lhes: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Ele respondeu: Não, mas sou o chefe do exército de Yahvé e acabo de chegar. Josué prostou-se com o rosto em terra, adorou-o e disse-lhe: Que tem a dizer o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Yahvé respondeu a Josué: Descalça as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é santo. E assim fez Josué. Capítulo 6. Tomada de Jericó. Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia sair nem entrar. Yahvé disse então a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos Jericó, o seu rei e os seus homens de guerra. Vós, todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifres de carneiro. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E quando tocarem com o fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse-lhes: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro, e precedam a arca de Yahvé. Depois disse ao povo: Passai e dai volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Yahvé. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes, levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Yahvé, passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança de Yahvé vinha atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: Não griteis nem fazeis ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos dizer: Lançai o grito de guerra. Então lançareis o grito de guerra. Assim, a arca de Yahvé rodeou a cidade, cortando-a uma vez, e depois voltaram ao acampamento onde passaram a noite. Josué levantou-se muito cedo, e os sacerdotes tomaram a arca de Yahvé. Os 7 sacerdotes, munidos de 7 trombetas de chifres de carneiro e marchando em frente da arca de Yahvé, tocaram a trombeta durante a marcha. Os homens de guerra iam adiante deles, e a retaguarda seguia a arca de Yahvé. Enquanto marchavam, as trombetas soavam continuamente. No 2º dia, rodearam uma vez a cidade e voltaram ao acampamento.
E assim fizeram durante 6 dias. No sétimo dia, levantaram-se ao romper da aurora, e de igual maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, os sacerdotes soaram as trombetas, e Josué disse ao povo: Lançai o grito de guerra, pois Yahvé vos entregou a cidade. Jericó entregue ao anátema. A cidade será consagrada como anátema a Yahvé, com tudo que nela existe. Somente Raabe, a prostituta, viverá, e todos aqueles que estiverem com ela na sua casa, porque ocultou os mensageiros que enviamos. Mas vós guardai-vos do anátema, para que não tomeis alguma coisa do que é anátema, movidos pela cobiça, pois isso tornaria anátema o acampamento de Israel e traria sobre ele desgraça. Toda a prata e todo o ouro, todos os objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Yahvé. Entrarão no tesouro de Yahvé. O povo lançou o grito de guerra e tocaram as trombetas. Quando o povo ouviu o som da trombeta, lançou um grande grito de guerra, e a muralha ruiu por terra. E o povo subiu à cidade, cada qual no lugar à sua frente, e se apossaram da cidade. Então consagraram com anátema tudo que havia na cidade, homens e mulheres, crianças e velhos, assim como os bois, ovelhas e jumentos, passando-os a fio de espada. A casa de Raabe é preservada. Josué disse aos 2 homens que haviam espionado a terra: Entrai na casa da meretriz e fazei essa mulher sair de lá com tudo que lhe pertence, conforme lhe jurastes. Foram jovens os espiões e fizeram sair Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo que lhe pertencia. Fizeram sair também toda a sua parentela e os colocaram em lugar seguro, fora do acampamento de Israel. Queimaram a cidade e tudo que nela havia, exceto a prata, o ouro e os objetos de bronze e de ferro, que foram entregues ao tesouro da casa de Yahvé. Mas Raabe a meretriz, bem como a casa de seu pai e todos os que lhe pertenciam, Josué o salvou com vida. E ela habitou no meio de Israel até hoje, porque esconderam os mensageiros de Josué, que Josué enviara para espionar Jericó. Maldição sobre quem reconstruir Jericó. Naquela ocasião, Josué fez pronunciar esse juramento: Maldito seja diante de Yahvé o homem que se levantar para reconstruir essa cidade de Jericó. Lançarás seus fundamentos sobre o seu primogênito, e colocarás as suas portas sobre o seu filho mais novo. E Yahvé esteve com Josué, cuja fama se divulgou por toda a terra. Deixa eu dar uma pausa aqui, continuando o próximo.